Que Deus abençoe os pais que aqui estão. Vocês não imaginam a diferença que você faz na vida do seu filho. Você não imagina como é importante esse papel. E é isso que eu quero falar hoje na ministração. Do papel, eu quero falar do pai, mas dos pais que aqui estão, dos filhos que aqui estão também, ou daqueles que um dia serão pais. Eu quero falar da responsabilidade, que legado nós vamos deixar para os nossos filhos, ou que legado nós vamos deixar para as gerações futuras. Falei no primeiro culto, nesse vídeo, o vídeo é muito lindo, tudo mexeu. Kaique acabou com a gente, mas o Bernardo falou algo ali que mexeu comigo. Pai, quando você estiver no seu trabalho, espero que as pessoas vejam o servo do Senhor. Que legado nós estamos deixando para as próximas gerações? Será que nós temos deixado a marca de Cristo nas pessoas? Ou será que nós temos sido convencidos? Será que nós temos amado verdadeiramente ao ponto de marcar uma geração? Ou será que nós temos somente passado? Participei de velório, meu irmão, semana passada. Perdeu o irmão também, semana passada. E normalmente nós choramos no velório, nós choramos no enterro, mas com o tempo vai se esfriando um pouquinho essa dor, e provavelmente com o tempo a gente não lembra mais, a gente vai lembrar vagamente, mas não lembra mais das atitudes, das palavras. Mas tem legados que fica para sempre marcado, que rompe anos, que rompe meses, que rompe gerações. Esse é o verdadeiro legado que nós podemos deixar. Eu falei, eu não conheci, meus irmãos, os missionários que vieram até o Brasil para trazer o evangelho pentecostal, que inaugurou as Assembleias de Deus no Pará. Eu não conheci eles, não sei quem eles são, nunca conversei com eles, nem ouvi uma ministração deles, meus irmãos. Mas o legado que eles deixaram, percorreu de norte a sul do país, de leste a oeste, e hoje nós estamos reunidos aqui, porque alguém fez favor de pregar o evangelho, e de deixar um legado, que não era só de homens, mas que percorreu gerações. O que nós estamos deixando hoje como legado? Para os nossos filhos, ou para as pessoas que passam no nosso caminho, para aquelas pessoas que você trabalha todos os dias, que você vive mais do que em casa. Que legado que você tem deixado, meu irmão? Quero falar com os irmãos hoje, Salmos, falei já no primeiro culto, a mensagem foi muito rápida, meu irmão, mas guarde essa mensagem, porque é tão importante. Salmos 78, eu quero ler o versículo 4 até o 7, Salmos capítulo 78 e o versículo 4, Biel e Aninha, sejam bem-vindos, depois de uma lua de mel, os mais jovens casados da igreja. Ô, glória! Está com vergonha, irmã? Ô, glória! Ei, o próximo é você, hein, João? Ô, glória, hein? Olha a alegria dele, olha a Aline lá, ó. Abriu um sorriso, tamanho do mundo ali, viu? Ó. Tá elegante, hein, João? Glória a Deus, hein? Não, tá elegante. A menina do teclado hoje. Depois tem mais um monte aí, tem até o Guilherme esse ano aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, hein, Maria, o Rafa aí, vixe, vai ter uma leva aí esse ano aí, viu? E aí vem para os cursos dos casais, viu, em nome de Jesus, tá bom? Salmo 78, versículo 4, olha que preciosa essa mensagem. Eu quero ler até com vocês aqui, meus irmãos. Vamos ler aqui junto aqui, porque é precioso esse salmo. Às vezes você nunca leu esse salmo na sua vida. Olha como ele é precioso. Não as esconderemos dos nossos filhos. Ele está falando da palavra de Deus. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? O 5 diz assim: ele estabeleceu um testemunho para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem, diga ensinassem,
aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles por sua vez contassem os seus próprios filhos, aos seus próprios filhos. Assim eles poriam a confiança em quem? Não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Aleluia, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco hoje, assim como o Senhor falou no primeiro culto, de maneira especial, Pai. Obrigado, Jesus. Esse é o propósito, de geração em geração falar quem Deus Ele é. Amém, meu irmão? O maior legado que você vai deixar não vai ser a quantidade de herança que você vai deixar para os seus filhos, não. O maior legado que você vai deixar vai ser se você fazer Cristo conhecido através da vida deles. Eu não sei, meu irmão, se quando eu falecer eu vou deixar uma casa, um carro, algum dinheiro ou nada, não sei. Eu até brinquei, né, por eles, mas eu quero gastar tudo antes de morrer, viu, meu filho? Quero viajar, não sei, quero fazer tudo. O maior legado que nós podemos deixar é fazer Cristo conhecido através da vida deles. A Bíblia fala aqui, nós não esconderemos dos nossos filhos os feitos louváveis do Senhor. Meu irmão, a sua vida já é um milagre. Você tem enfrentado lutas, desertos, mas você pode dizer, filho, filha, geração, netos, sobrinhos, olha, eu quero dizer, amigos, o Senhor continua sendo Deus. Ele continua o Senhor de geração a geração. Ele é o Senhor, Ele não desistiu, Ele não morreu. Os nossos cultos hoje não é de morte, não, mas é de alegria, um Deus vivo, que passa por gerações, meus irmãos. Nós vamos todos passar, mas a Bíblia fala que a própria palavra de Deus ficará eternamente para sempre. Nós precisamos contar os feitos louváveis do Senhor, aleluia. O legado que fica, a paternidade que atravessa gerações. Quero falar 3 coisas rápidas aqui, meu irmão, em 10 minutos eu tenho que falar 3 coisas aqui preciosas sobre esse texto. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é: o legado começa com aquilo que os nossos filhos veem. Diga comigo, o legado começa com aquilo que a geração nossa vê. Eita, ei João, às vezes o problema está na gente. O legado começa com aquilo que os nossos filhos veem. Deuteronômio, coloca para mim, eu não abri lá na primeira, mas coloca Deuteronômio capítulo 6, o versículo 6 e o versículo 7, Deuteronômio 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Vai no 7, ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, e quando andar pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Está dizendo, gente, não é só na igreja que vai falar de Cristo para os seus filhos, para a sua família, para você, na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, não, mas quando você estiver andando, quando você se deitar, quando você levantar, quando você viajar, quando você estiver bem, quando você estiver mal, quando você estiver financeiramente bem, quando você não estiver também bem, quando você estiver com saúde, quando você estiver na doença, quando você estiver em qualquer lugar, meu irmão, você tem que ensinar com persistência, você tem que falar do amor de Deus, você tem que deixar essa marca nos seus filhos, aleluia, amém, meu irmão. A nossa geração vê como que nós tratamos a geração de hoje. Os nossos filhos vê como que nós tratamos a mãe deles, como que as mães tratam os pais. Ei, a nossa geração, ela vê como que nós lidamos com o dinheiro. Tem gente fazendo do dinheiro um Deus. Cuidado, meus irmãos, não troque o lugar de Deus na sua vida. Como que você lidar com o dinheiro, seus filhos vão ver também. Sabe como que nosso filho vê? Quando nós lidamos com as adversidades. No dia mal, ele vai ver como você age.
E como você age, ele vai também agir lá na frente. Às vezes os nossos filhos são reflexos das atitudes, dos comportamentos que nós tivemos. Será que eles podem ver se nós buscamos a Deus de verdade? Temos que orar, mas nunca vê ninguém orar. Temos que ser fiel a Deus, mas nunca vê ser fiel a Deus, só vê reclamar. Meu irmão, age, faça, mas cumpra a vontade de Deus e seja o primeiro exemplo em nome de Jesus, amém? Os nossos filhos podem até esquecer muitos dos nossos ensinamentos que nós pregamos, mas dificilmente eles vão esquecer das atitudes que você teve. Marque uma geração hoje, uma geração abençoada, amém? Uma primeira pergunta que eu quero fazer para reflexão: se o seu filho hoje repetisse exatamente a sua vida, você acharia que o resultado seria bom? Hein? Precisamos pensar nisso. Você viu o vídeo lá? Que lindo. Precisamos caminhar junto. Marque uma geração com a palavra do Senhor. Deixe um legado, meu irmão. Não queira só passar por esse tempo. Pastor, eu estou com 15 anos, estou ouvindo essa palavra. Estou com 20 anos, estou com 40, estou com 60, estou com 70, estou com 80. Então marque essa geração com um legado da palavra do Senhor. Seja intencional. Eu não vou esconder dessa geração os grandes feitos do Senhor na minha vida. Aleluia. Falei aqui no primeiro culto, eu não quero romantizar, meu irmão, a paternidade, viu? Que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Aí eu estaria me enganando. Tem muitas pessoas feridas aqui no nosso meio hoje por causa da paternidade. Ninguém é ferido, meu irmão, por excesso de paternidade. Você é ferido pelo abandono da paternidade, pela falta dela. Ninguém chega lá no psicólogo, no terapeuta, Jesuíno, e vai falar lá: eu estou muito doente porque eu tive muito a presença dos meus pais. Não, com certeza quando chegar nela vai falar: porque eu tive a ausência dos meus pais. E mesmo pais fisicamente presentes, mas ausente na vida dos filhos. Essa palavra é para nós hoje, amém, meus irmãos? Calma, filhos, vai chegar para vocês. 2, o legado precisa ser intencionalmente construído. Diga intencionalmente, meus irmãos. A Bíblia fala aqui no 4 que nós lemos, na parte B: contaremos a próxima geração, os louváveis feitos do Senhor. Ou seja, está dizendo, você tem um papel de contar, é sua diligência, você precisa ser intencional nisso. Você precisa chamar e falar: filho, vem aqui, deixa eu falar algo para você. Meu filho, senta aqui, lá. O Daniel fez lá com o Nicolas. Vem aqui, filho. O que você vê? Meu irmão, eu tenho medo desses vídeos, viu? Eu tenho medo desses vídeos. Antigamente a gente fazia 48 crianças falando, agora você viu que só foi 3 ou 4 agora, eu fiquei com medo. Porque às vezes a gente chega no Ministério Infantil e fala assim: o que você lembra do papai? Bateu na mamãe. Nós tivemos esses dias, meu irmão. Filhão? Bate na mamãe. O que mais que você viu do papai? O papai estava vendo coisas lá na televisão comigo. Meu irmão, eu estou falando de coisas dentro da igreja, tá? Quanto mais a gente vê fora. O que você vê? Não sei, porque eu não tenho. É o tio que faz, a avó ou o avô. Essa é a nossa triste realidade. Marque hoje, ainda enquanto há tempo. Mas os meus filhos hoje estão grandes, marque hoje, então faça isso hoje. Faça isso hoje, marque.
Sabe, seja aquele que queira transmitir intencionalmente a Cristo. Marque hoje, meu irmão, a gente normalmente fala assim: eu estou muito preocupado, porque eu trabalho muito para dar boas coisas aos meus filhos. Eu já fiz isso várias vezes, já joguei na cara dos meus filhos várias vezes: olha o que eu fiz para você, olha, eu trabalho igual um doido para você fazer isso. Nós falamos isso. Mas além do que nós provemos financeiramente, nós precisamos prover 3 áreas da vida, meu irmão, de toda geração. A primeira dela, presença. Você precisa dar presença para os seus filhos. Às vezes um filme que você vai assistir, um almoço que você come, uma briga que você vai ter com ele, isso é presença, sabia? É amor, chama-se amor. Porque o pai que ama corrige. Você sabia disso, pai? Você sabia disso? O pai que ama corrige. Dói muito mais nos pais corrigir do que nos filhos, porque no filho, às vezes pequenininho, tomou uma chinelada, vai passar, mas nos pais fica aquela mágoa. Mas a presença também é isso. Segunda coisa, precisamos ensinar princípios para essa geração, meu irmão. Ninguém nem mais respeito tem agora, meu irmão. As pessoas não respeitam ninguém mais. As pessoas não falam nem mais obrigado, nem dá licença, não. Dentro de casa já não tem mais respeito, você sabia disso? As maiores reclamações dos pais aqui é que os filhos não têm respeito. Entre o casal não tem respeito, na sociedade não tem respeito, todo mundo quer brigar, todo mundo quer isso. Nós precisamos ensinar princípios, sabe por quê? Porque quando nós quebramos princípios, nós sofremos as consequências dessa quebra de princípio. Você pode ou não honrar os seus pais, é um direito que você tem, mas se você quebrar esse princípio, você vai sofrer as consequências. Você pode ou não ser honesto na sociedade, mas se você quebrar esse princípio, meu irmão, tem gente, atenção, tem gente que entra e sai de igreja como se fosse puleiro. Existe um princípio, meu irmão, de uma paternidade espiritual. Tem gente que aqui na igreja, meus irmãos, que entra na igreja, a gente trata, a gente cuida, quando a gente vê não está mais aqui. E a gente vê, está em outra igreja, amém, glória a Deus, está em outra igreja, mas eu só falo assim, coitado daquele pastor. Porque não rompeu um vínculo e um ciclo correto. Nós precisamos entender que princípios foram feitos para serem respeitados, e quando nós quebramos, meus irmãos, nós precisamos honrar o Senhor, nós precisamos ser intencional. E última coisa, que desses 3 nós precisamos ensinar para nossas gerações, propósito, meu irmão. Nós não temos ensinado propósito na vida das pessoas. Nós estamos só preocupados se ele vai se dar bem na vida. Mas você não ensinou para ele o propósito dele, que ele nasceu para o louvor da glória de Deus. Efésios, meus irmãos, capítulo 1, versículo 6, 12, 14, vai falar que nós fomos criados para o louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo. Meu filho, o que eu quero dizer para você é que você vai ser um grande homem de Deus. Minha filha, você vai ser uma grande mulher de Deus. Minha filha, você tem que honrar o Senhor. Antes do seu marido, você tem que honrar o Senhor. Antes da sua esposa, antes dos seus filhos, antes do trabalho, você tem que honrar o Senhor, porque quando nós ensinamos o propósito, meus irmãos, dessa geração, não fica essa geração perdida, meu irmão. Geração que anda para um lado e para o outro, sabe o que está acontecendo? A culpa é nossa, porque nós temos medo de enfrentar, aí fica parecendo, meus irmãos, uns alienados hoje. Você fala com jovens da igreja, meu irmão, está tudo com problema. Você fala com adolescentes, fala com adulto. Por quê? Porque nós às vezes erramos no propósito, ensinar o propósito correto, que é a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Esse não estava no primeiro culto, então tem que parar, passar logo. O pessoal saiu feliz no primeiro culto, eu quero também que o pessoal saia feliz aqui. É que o Espírito Santo conhece a gente. Não é sadio, meu irmão, deixar uma grande herança para os filhos, se você não deixar princípios para que ele possa administrar essa herança. Eita, pegou, hein? Vou repetir então, obrigado. Não adianta
Você deixar uma boa herança para os seus filhos, se nós não deixarmos os princípios corretos para que eles possam administrar essa herança. Forte, né? Vamos terminar aqui, o terceiro aqui, vamos embora, senão vai ficar feio aqui para nós aqui. Maior legado, meu irmão, é apresentar aos nossos filhos o Deus que nós servimos, amém? Lima, Calel é lindo demais. Ele é uma das crianças, ele tem algumas crianças que são assim, ele olha e ele ri. Ele dá risada. Ele estava até com um negócio aqui embaixo, como é que chama aquilo lá, um lenço assim, ele é chique, né, meu? Um babador personalizado ali. Mas ele vai seguir se vocês ensinarem, mostrarem o Deus. Ele não vai conhecer sozinho Deus se nós intencionalmente não apresentar. O nosso maior legado é apresentar aos nossos filhos o Senhor. O versículo 7 diz assim: assim eles colocarão a confiança em Deus, e não se esquecerão dos seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Existe um ciclo na vida de qualquer pessoa. O primeiro ciclo é conhecer a Deus. Diga conhecer a Deus, meu irmão. O segunda parte do ciclo é confiar em Deus. Diga confiar em Deus. A terceira, meu irmão, estação é lembrar de Deus. Diga, lembrar de Deus. E por último, obedecer a Deus. Diga, obedecer. Aleluia. Quando nós ensinamos, quando nós apontamos a Cristo, nós estamos desejando que os nossos filhos sejam abençoados como nós, amém? O pai cristão não deve pensar primeiro, eu quero que o meu filho seja bem sucedido. Não, eu quero que ele seja um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus, amém, igreja? Se nós deixarmos uma boa conta bancária, pode ser que isso vai acabar. Se nós deixarmos uma grande propriedade, pode ser que ela vai perecer. Pode ser que você deixe uma grande empresa, pode ser que eles percam essa empresa no decorrer da vida. Mas se você deixar Cristo na vida deles, isso vai ser, meus irmãos, passado em gerações, e as pessoas vão lembrar dos grandes feitos do Senhor, através das nossas vidas, amém, meu irmão? Eu não quero que os meus filhos, o Guilherme, o Leonardo, o Felipe, já a Maria também, que já é uma filha para nós, eu não quero que lá na frente eles olhem e falem, meu pai foi bom isso, foi bom aquilo, não. Eu quero que eles tenham a marca de Cristo dentro deles, porque um dia eu vou passar, mas Cristo vai ficar, e Ele vai levar para as próximas gerações dele, e vai falar, filho, nós vamos poder confiar num Deus, eu vou lembrar dos grandes feitos do Senhor, porque constantemente em casa nós dizemos, até aqui nos ajudou o Senhor, grandes têm sido as lutas, mas o Senhor tem nos dado graça em todas, como tem se multiplicado os nossos inimigos, nossos adversários, mas Tu, Senhor, és o nosso escudo, é a força bem presente na hora da adversidade, nós louvamos os feitos do Senhor, essa é a marca que nós precisamos deixar, aleluia. Deixe Cristo como fundamento, e você vai ver que nunca vai se perder. Cristo é a nossa vida, Cristo é o motivo do nosso louvor, amém? Quero terminar essa mensagem contando a experiência, contei aqui no primeiro culto, estava com um casal de amigos nossos lá de Campinas, terça-feira, e eles lembraram dessa história. Há 2 meses e meio atrás, 3 meses, eu e a Paulinha, nós estivemos lá em Curitiba. Meus irmãos, ficamos quase 4 dias lá. Nós fomos com 57 pastores, aqui de São Paulo e do Mato Grosso, fomos aprender com algumas igrejas lá, como que era a organização deles, a estrutura. E fomos só nós se apresentar. Eu falei que daqui eu conheci o pastor Klaus, e a pastora Lupe aqui daqueles que são nossos amigos, nós fomos juntos, e aí, e alguns pastores aqui de São Paulo, lá nós nos dividimos, meus irmãos, e a instrução dos pastores foi o seguinte, cada um pega um crachá, um bottom, e vai colocar o nome, e colocou meu nome, pastor Gustavo, e colocou na Paulinha, pastora Ana, e nós não conhecíamos ninguém naquele lugar, meus irmãos, e nós caminhamos durante aqueles dias, só que nós percorremos toda Curitiba, meus irmãos, nós andamos muitos quilômetros, nós fomos em algumas igrejas, em vários pontos, e nós precisávamos de um carro lá, e a Paulinha estava sozinha no carro, e os pastores falaram assim, se junte com alguém, e você compartilhe com essa pessoa durante esses dias. No primeiro dia nós fomos almoçar, 2 pastores sentaram à nossa mesa, um pastor idoso e um pastor jovem,
E nós começamos a conversar com aqueles pastores, meus irmãos, e começamos a falar coisas boas da igreja. Tivemos liberdade para conversar com eles, foi uma conversa muito sadia. E eu falei para ele: pastor, você está de carro aqui? Ele falou: não estou de carro. Eu falei: então, você quer ficar esses dias com a gente? Porque a gente está de carro e a gente está sem ninguém no carro. E esses dois pastores ficaram com a gente rodando, meus irmãos, rodamos dezenas de quilômetros durante aqueles dias lá em Curitiba. E todo lugar nós conversávamos, e esse pastor falou assim: ó, eu estou fazendo a transição da igreja para esse jovem pastor, e ele já é um idoso, ele falou, eu entendi que era o meu tempo de passar, e a pastora Paulinha falou: puxa vida, meu pai fez isso também, que legal, como foi bom, como foi saudável, e aquele homem, meu irmão, ficamos conversando de tantas coisas sadias. Nós chegamos na noite no hotel, eu e minha esposa, e a Paulinha falou assim para mim: amor, como eu amei aquele pastor, eu estou apaixonada por ele fala da parte de Deus com alegria, com amor. Estamos conversando, meu irmão. No último dia, nós estamos indo, acho que, não sei como chamava a cidade, que é a vizinha do aeroporto ali, perto do aeroporto, acho que Afonso Pena. Nós estávamos dirigindo de volta para Curitiba, e começamos uma conversa, e esse pastor falou assim: puxa, como eu queria ter conhecido o pai de você, o teu pai. Falou para a Paulinha: vocês falam com tanto amor, com tanta alegria, eu quero conhecê-los, queria conhecê-lo. E aí minha esposa fala: meu pai faleceu. Sério? Puxa vida, como é que ele faleceu? Explicamos. E aí estamos lá, o outro pastor falou assim, o jovem falou assim: eu conheci um pastor João na minha vida que fez total diferença na minha vida. Ele falou do amor de Deus para minha casa. A minha casa estava perdida, nós servimos aos demônios, e ele foi um dia, ela fez um culto na casa dele, com a esposa, com a igreja, e nós aceitamos Jesus, e ele profetizou quando eu tinha ainda acho que 7, 8 anos, olha, você um dia vai ser pastor, e esse jovem pastor estava com 40 e poucos anos. E aí minha esposa falou: que lindo. Aí ele falou: eu queria também que vocês conhecessem esse meu pastor. E aí minha esposa perguntou: como é que ele chamava? Ele falou: ele chamava pastor João Azevedo. Meus irmãos, nós percorremos não sei quantos mil quilômetros naqueles dias, acho que foi 2, 3 mil. Minha esposa virou, a Paulinha virou assustada, falou: quê? Ele falou: esse pastor que eu aceitei Jesus, que minha casa seguiu a Cristo, chamava-se pastor João Azevedo. Ela falou: não, como é que e você conhecia a esposa? Ele falou: sim, a irmã Rosinha. Ela falou: é meu pai, é minha mãe. O camarada olhou para ela e falou assim: você é a Paulinha? Ela falou: sou. Ele falou: meu Deus, eu lembro de você com 5 aninhos, o seu pai falou de Jesus para mim, e ele profetizou na minha vida que um dia eu seria pastor, e hoje, meu irmão, ele é pastor aqui na Cachoeirinha. E ele falou: meu Deus, nós estávamos tão perto, mas nós tivemos que percorrer quilômetros para entender o grande poder do Senhor. E ele falou: meu Deus, como que o legado que ele deixou passou de gerações, meus irmãos, passou mais de 40 anos, e nós estávamos testemunhando os feitos do Senhor, do que ele fez, porque o legado, ele atravessa gerações, meus irmãos. Nós estamos plantando hoje aqui algo que você nem imagina que as próximas gerações, meu irmão, vão estar caminhando no Senhor. As próximas gerações influenciam uma geração hoje. Meu irmão, busque ao Senhor, fale com seus filhos, com seus netos, com seus vizinhos, com seus parentes, no seu trabalho. Fale do amor do Senhor, porque quando nós profetizamos o amor de Cristo, nós vamos ver, meu irmão, que vai passar por gerações. Aleluia! Nós conversamos, falamos sempre no Casados para Sempre. A minha esposa Paulinha, a minha esposa sempre gostou de brincar de professorinha, foi quando era pequena. E ela vivia num cortiço, meus irmãos. Não sei se ainda conhecia já o pai dela, o pastor João. Mas é uma coisa que ela ia para a igreja, sozinha, sem a mãe, ela ia domingo de manhã. Uma vizinha levava ela, e ela começou a ir com a Bíblia, e ela começou, meus irmãos, voltar naquela semana no quintal, que era um cortiço, e todas as criancinhas daquele quintal, ela falava do amor do Senhor, e ela ensinava a Bíblia, falou: vocês abrem a Bíblia e vou fazer. E aí um dia, ela ainda com 8 anos, 9 anos de idade, ela comprou Bíblia para todas as crianças, e escreveu na cada Bíblia: aqui é a palavra do Senhor, e deu para aquelas crianças. Passou o tempo, eles mudaram daquele cortiço. Aí passaram-se, meus irmãos, mais de 30 anos.
Esses tempos atrás, uma pessoa lá no Facebook achou a Paulinha e falou: você é a Paulinha? Você é a Paulinha, aquela que morava na Casa Verde, aquela que morava num cortiço tal? A Paulinha, nossa, amor, estou preocupado. Olhou a mulher lá de Natal, Rio Grande do Norte. Falou: nossa, que esquisito, não conheço essa pessoa, será que ela está querendo armar alguma coisa? Aí a Paulinha: você quer falar com quem? Ah, eu quero falar com a Paulinha. Mas do que é? Ela falou: não, eu quero dar um testemunho para ela, se você conhecer ela. Ela falou: então fala. Ela falou: quando nós éramos crianças, eu tinha a idade de 8, 9 anos de idade, ela começou a falar da Bíblia, ela me deu uma Bíblia, e ela profetizou a palavra do Senhor na minha vida. Ela falou: eu percorri, nós servíamos na macumba, na feitiçaria, mas eu saí com aquela palavra e guardei aquela Bíblia para sempre. Aonde que eu ia, eu carregava aquela Bíblia comigo. Ela falou assim: eu quero testemunhar, porque hoje eu tenho 38 anos de idade, e eu moro aqui em Natal, e eu junto com meu esposo, nós somos pastores de uma grande igreja aqui, e eu queria achar quem que era aquela mulher que um dia me deu uma Bíblia, que começou a pregar a palavra para mim, e que falou do amor do Senhor. E ela mandou uma foto e falou: está aqui, é a tua letra, essa Bíblia é tua. Aí a Paulinha entrou em choro e falou: sou eu que escrevi. Ela falou: obrigado, porque você um dia teve vontade de deixar uma marca na vida de uma criança. Marcas que nós deixamos, rompe anos, rompe meses, rompe gerações. Meu irmão, que legado que nós temos deixado hoje. Que marcas nós temos deixado hoje. Deixe as marcas de Cristo. Deus também restaura legados quebrados. Você sabia disso? Tem gente que foi ferida por pais. Tem gente que, se eu falar Dia dos Pais, vai falar: não tenho pai. Minha esposa teve 4. E a gente fala que todos deixaram uma marca. Ah, mas eu perdi meu pai, eu fui abusado emocionalmente, eu fui abandonado, eu não tive referência. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. A Bíblia fala que o Senhor Jesus é o nosso Pai. Eu falei aqui, pastor Vanessa, você falou de Isaías 9:6, que o nosso Deus, Ele será chamado o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, meu irmão. Por todo o tempo Ele quer nos trazer, meu irmão, a paternidade espiritual do Senhor Jesus. Eu não sei como é que foi para você, eu não sei como é que foi tua referência, mas eu quero dizer que há um Deus todo-poderoso, que Ele pode restaurar verdadeiramente a paternidade, que nós não precisamos repetir as coisas ruins ou o erro que os pais tiveram sobre a nossa vida, mas que nós podemos mudar hoje, meu irmão, hoje mudar a decisão, tomar uma decisão e mudar hoje, e falar: hoje eu quero deixar a marca de Cristo na vida dos meus filhos, para que as gerações, as próximas gerações e as que virão, possam testemunhar os feitos do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Talvez você possa não ter recebido o legado que você queria, mas em Cristo, você hoje pode começar um novo legado. Em Cristo, você pode começar hoje um novo legado. Não abra mão da responsabilidade que o Senhor colocou na sua vida. Em Cristo hoje, comece um novo tempo. Amém, gente? Vamos orar, vai? Fique de pé, por gentileza. Põe lá, 2 Coríntios 5,17. Ei, meu irmão, para você que vive chorando, se lamentando, para você que fica arrastando esse peso, sabe? Ai, tá difícil. Ai, não estou conseguindo mais, não tenho mais força, pastor, para carregar. Sabe por quê? Porque você está carregando. Não, mas você não sabe como que foi as minhas feridas do passado. Ai, meu irmão. Portanto, se alguém está em Cristo, diga comigo, é uma nova criação, meu irmão. Você pode ler comigo lá no 3, 1, 2, 3. As coisas antigas já, e eis que se fizeram. Amém. Para que carregar, meu irmão, aquilo que não faz mais parte da sua vida?
Foi uma ferida, foi longo, foi difícil, foi, mas hoje é um novo tempo do Senhor, que o Cristo nosso Senhor possa deixar marcas que romperão, meus irmãos, que corromperão as estações, os tempos, que o Senhor possa deixar marcas que serão para sempre, meus irmãos, dirigidas e guiadas por Ele, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, essa pode anotar também. E João, o passado pode explicar algumas coisas, mas ele não determina o futuro que Deus tem para a sua vida, amém? Perdão, Kelly, o passado, está querendo subir, né, irmã? Segura um pouquinho mais. O passado pode explicar muitas coisas, origem, genética, de onde que eu vim, os traumas, mas não necessariamente ele precisa determinar o seu futuro. Não necessariamente, não. Decida hoje deixar ele. Deixa essa marca para servir como testemunho do que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Feche teus olhos, por gentileza. Pode vir, pessoal, já vamos. Jesus, Tu és o nosso Pai. E nós adoramos o Teu nome, ó Pai. Essa palavra hoje foi de reflexão, Jesus. Foi uma palavra expositiva, mas foi de reflexão, meu Pai. Ensina-nos, Pai, hoje, Senhor, a aprender com o Senhor, a ser um Pai, meu Deus, melhor, a ser aquele que vai, Pai, deixar, Senhor, um legado para as gerações. Pai, se eu passar numa empresa, eu quero deixar um legado de Cristo naquele lugar. Se eu passar na família, eu quero deixar um legado de Cristo, Senhor. Eu quero deixar a paz do Senhor, a graça do Senhor. Eu quero, Senhor, Pai, ser recebido hoje como filho do Senhor, aprender com o Pai, reproduzir o caráter do Pai, meu Deus, e transmitir esse legado à próxima geração, meu Deus. É esse o propósito do Senhor nas nossas vidas. Jesus, nós te adoramos, Pai, nós te adoramos. Abençoa os meus irmãos hoje para o louvor da tua glória, Senhor. Abençoa, Pai, toda essa família hoje para o louvor da tua glória, Jesus. Espírito Santo da verdade, nós te amamos, Pai. Abençoa em nome de Jesus. Peça para o Senhor tocar o seu coração hoje, meu irmão. Peça para Ele curar todas as feridas do passado hoje. Se você não teve uma experiência paterna boa, ou se até sua mãe te abandonou, ou se os familiares, não sei, meu irmão. Quero dizer que Cristo não te abandonou. Que Ele é um Pai, como Pai Ele quer tocar a sua vida, como Pai Ele quer tocar aí o seu futuro, os seus filhos, a sua geração, como Pai Ele quer desenvolver o caráter dEle em você, aleluia. Nós te amamos, Jesus, e nós adoramos o Teu nome, amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, glorificar o nome dEle? Você pode aplaudir pela palavra do Senhor, e você pode glorificar enquanto você aplaude ao Senhor. Você pode exaltar ao nome do Senhor enquanto você aplaude. Você pode glorificar, dizer santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado por tua palavra, Jesus. Obrigado, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
tão especial. Sua mão e declarar isso, louvemos. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos declarar Hosana? Vamos fazer como um coral agora, os homens primeiro e depois as mulheres. Hosana, mais uma vez. Por ensaio ficou bom, agora pode ser mais forte. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, motivo do louvor em nosso novo coração. Louvamos o teu nome, Senhor. Pois morreu a nossa morte. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos trouxe salvação, nos trouxe alegria. Aleluia. Você pode adorar o Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Você pode erguer sua voz e glorificar o seu Deus. Obrigado, Jesus, glorifica esse teu Deus. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai. A sua morte não foi em vão, Senhor. Hoje nós estamos aqui, Senhor, para adorar o teu nome, Jesus, para bendizer o teu nome, Senhor. Obrigado, salva-nos do pecado, salva-nos da morte espiritual e venha sobre nós, aleluia. Jesus, levante a sua ceia, meu irmão. Aleluia, a ceia significa a vitória em Cristo Jesus, meu irmão. A vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Eu expliquei no primeiro culto, toda vez que nós declaramos Hosana, nós estamos declarando, meu irmão, em hebraico, Roshaná, que diz: Senhor, nós rogamos, salva-nos hoje. Senhor, nós rogamos, salva-nos. Senhor, nós rogamos, salva-nos. Salva-nos hoje, salva-nos hoje. Roshaná, 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 Senhor, salva-nos hoje. Você pode levantar-se e dizer obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus, aleluias. Vamos declarar Hosana, Hosana ao Rei dos Seis, ao Rei dos Seis, ao Rei dos Seis. Pode se servir, meu irmão. Se sirva da ceia do Senhor. Se sirva da ceia do Senhor. Pode servir, meu irmão. Pode comer o pão e o cálice. Salva-nos hoje, pode servir na presença do Senhor. Hosana,
pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Diga isso a Ele. Pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Você pode dizer que Ele é santo? Tão santo. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Adoramos o Teu nome, ó Santo Rei de Israel. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua casa e a sua família. Então vamos encerrar. Quero mais uma vez parabenizar todos os pais. Para aqueles que já não têm, que você sinta o amor do Pai Celestial, que é Cristo Jesus. E para você que tem, aproveite, meu irmão, porque os nossos pais são bênçãos nas nossas vidas. Antes de ir embora, quero que você feche seus olhos. Quero orar para você. Quero dizer para você, pode ficar com os olhos fechados. Não tem nada que substitua a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você veio hoje aqui para o Senhor falar isso para você. Cuidado, porque o pecado nos afasta do Senhor. Nós podemos estar sendo enganados, achando que nós estamos diante do Senhor. Às vezes o orgulho nos afasta do Senhor. Às vezes nossas decisões nos afastam do Senhor. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer voltar a fazer morada na sua vida hoje. Então convide Ele novamente para morar, habitar dentro de você. Meu Deus, eu quero orar, Pai, pelos meus irmãos. E quero profetizar a presença do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Quem sou eu, Pai, para te amar assim, Pai? Sou grato por seu amor, ó Jesus. Nada substitui a presença do Espírito Santo de Deus, Pai. Então peça para o Senhor aí hoje. Fala, Espírito Santo, vem fazer morada. Habita no meu interior, habita, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vem habitar, Pai. Nós, Senhor, não queremos sair, Pai, daqui, Pai, só com mais uma bênção. Nós queremos sair daqui com a presença do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Aleluias. Derrama da tua unção, Pai, derrama da sua vida, derrama da presença sobrenatural do Senhor hoje, em nome de Jesus. O renovo do Senhor seja sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu quero profetizar a paz do Senhor seja derramada hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que a alegria do Senhor seja derramada sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. E eu quero declarar, para encerrar, que a presença do Senhor seja derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Levante toda a sua mão, que Deus te dê uma semana muito, muito especial, em nome de Jesus, amém? Até quinta-feira, meus irmãos, na campanha Minha Casa é uma casa de milagre, que Deus abençoe em nome de Jesus, que seu domingo seja muito especial e abençoado hoje, para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, que a graça do nosso Deus, o amor maravilhoso do Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus, seja hoje, amanhã e todos os dias. E quem crê, diga amém. Balance a tua mão com alegria, com fé, e declare a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vai na paz, meu irmão.